Olá meus amigos, Ed aqui. Desde que Charles do Bronx perdeu seu cinturão para Islam Makhachev lá em Abu Dhabi, uma dúvida paira no ar. O que aconteceu com Charles do Bronx? Normalmente, quando um atleta ou um lutador que a gente acompanha perde, a gente fica sempre à espera de uma explicação para o que poderia ter acontecido. Sabemos que esses lutadores treinam muito duro, então poderia ter sido uma lesão, um problema familiar, ou quem sabe até mesmo o fato de estar lutando em Abu Dhabi. Segundo alguns lutadores que já lutaram lá no país árabe, é um dos piores lugares do mundo que você pode querer estar para lutar. A comida, o clima, o jet lag da viagem, a água, dizem que lá realmente é tudo horrível para se adaptar, então pouco tempo. Infelizmente, para nós fãs de Charles do Bronx e fãs de lutas de MMA, Charles nunca deu uma explicação concreta, muito pelo contrário, ele sempre se limitou a dizer que teve apenas 15 minutos de uma noite ruim. Sendo assim, a única coisa que nos resta para nós especialistas de rede social é especular o que pode ter acontecido com o brasileiro naquela noite. Talvez o nosso fascínio por Charles nos faça ignorar o fato de que do outro lado também tinha um cara duríssimo, dificílimo de ser batido, Islam Makhachev, que lutou muito bem. Há de se lembrar que ele foi melhor em pé do que Charles e quando levou a luta pro chão não tomou conhecimento de um dos caras mais perigosos no chão do Ultimate, né? Charles, a gente sabe que o chão dele dispensa qualquer comentário. Embora Charles nunca tenha dito abertamente que erros ele acha que teria cometido contra Makhachev, no UFC 289, quando ele enfrentou Beneil Dariush lá em Vancouver, no Canadá, deu pra ver que a equipe trabalhou nos bastidores e corrigiu algumas brechas que havia no jogo do brasileiro. Vitor Miranda, por exemplo, destacou alguns erros que Charles cometeu durante a luta contra Makhachev e que foi corrigido. O fato do brasileiro não pisar certo, né, quando estava lutando com um canhoto, o cara tem que pisar pra fora pra sair da linha de ação do golpe mais poderoso do seu adversário, e também o fato de Charles não movimentar muito a cabeça, se tornando alvo fácil pro seu adversário o acertar. Então, meus amigos, quando finalmente marcaram a tão esperada revanche entre Charles do Bronx e Islam Makhachev, a gente já tava um pouco mais tranquilo, afinal de contas, Charles apresentou em grande estilo lá no UFC 289 contra Beneil Dariush, foi uma das melhores apresentações do brasileiro, todo mundo ficou impressionado com o novo Charles do Bronx. A maioria dos lutadores, depois que perdem o título, depois que sentem o gosto de ter sido campeão e quando são superados, parece que perdem aquela chama, aquela sede de lutar novamente pelo título, aquela áurea de campeão parece que desaparece, algo que não aconteceu com Charles do Bronx, muito pelo contrário, ele voltou mais motivado, parece que o leão estava mais faminto do que nunca. Então, diante desse novo atleta, ficou a pergunta, qual será a nova estratégia, o que eles farão diferente para essa luta contra Islam Makhachev? Acontece, meus amigos, que o primeiro balde de água fria veio do head coach de Charles do Bronx, Diego Lima, treinador principal do brasileiro, que disse que não traria ninguém para simular o jogo do russo. Embora eu realmente não ache que seja um fator decisivo em um camp, na minha opinião é indispensável que tivesse alguém que simulasse o jogo do russo, que tivesse talvez o biotipo do russo e que fosse especialista naquilo que o russo faz de melhor para trazer um cenário mais aproximado para o Charles do Bronx durante o seu treino. Mas por outro lado, a gente não pode ter ignorado o fato de Charles do Bronx já ter entrado dentro do octógono contra Islam Makhachev e talvez essa experiência tenha sido bastante, e ter lutado contra o russo tenha lhe fornecido material mais do que suficiente, além do que precisar trazer alguém que simulasse realmente o jogo do russo. Então, até aí, tudo bem, embora tenha pego a galera meio de surpresa, o pessoal tenha ficado assim meio receioso, né, falando, pô, eu acho que seria melhor sim trazer alguém que simulasse o jogo do russo. Tudo bem até aí. Mais uma entrevista de Charles do Bronx deu o que falar e pegou os fãs de surpresa, deixando todo mundo um tanto quanto apreensivo. Charles do Bronx disse que não vai para Abu Dhabi com antecedência, assim como fez Borrachinha, que foi 50 dias antes, para se adaptar melhor ao país. E não só, na primeira luta do Bronx foi 15 dias antes e nessa ele ainda vai menos dias. Ele disse que vai com apenas 8 dias de antecedência para o combate. Se liga aí no que o brasileiro falou. Eu sou um cara que gosta de chegar perto da luta. Eu não gosto de ficar longe da minha família. Eu gosto da minha casa, o mais importante é eu estar feliz. Por isso vamos bem em cima da hora. Só quero ir lá e lutar, fazer acontecer e voltar. Meu braço vai ser levantado, eu vou ser campeão novamente. Bom, meus amigos, Charles do Bronx é hoje um dos mais empolgantes lutadores do UFC, recordes de finalização, bônus. Suas lutas realmente são eletrizantes, raramente vai pra mão do juiz, acho que só 3 lutas foram pra decisão. Então, dito isto, quem sou eu pra dizer o que é melhor para o brasileiro? Muita gente funciona melhor assim, precisa estar feliz, precisa estar animado, empolgado pra fazer melhor o seu trabalho. Mas eu, com a experiência de quem nunca entrou no octógono, nunca enfrentou nenhum lutador, eu acharia melhor ele ir com mais antecedência para um país tão complicado e tão difícil como Abu Dhabi. Segundo muitos lutadores mencionam lá, é um lugar horrível para se adaptar o seu corpo, principalmente em um esporte como o MMA, que você depende, além da sua mente, que o seu corpo funcione no mais alto nível e funcione, entregue tudo aquilo que o seu cérebro está mandando ele fazer. Ainda mais que hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue estar muito mais próximo das pessoas que a gente ama. Eu, por exemplo, eu
eu moro na Europa, então eu sinto muita saudade da minha família, mas ao mesmo tempo a gente tá muito próximo por causa do WhatsApp, das chamadas de vídeo. A gente conversa de uma maneira que parece que eu ainda tô no Brasil, então essa distância diminuiu muito hoje em dia. E tem também aquela coisa, muitos lutadores usam as privações que eles têm durante o camp como combustível para atingir os seus alvos, para chegar no cage com mais raiva por todas as privações que foram obrigadas a passarem e chegar ali e tentarem dar o seu melhor, fazer o melhor na luta. Bom, mas como eu falei, quem sou eu para dizer o que é melhor para Charles do Bronx? Olha só, ele que é um dos mais brilhantes lutadores da atualidade no UFC. Por outro lado, também ligo um sinal de alerta. Será que Charles do Bronx se tornou tão grande que ele é quem dá as ordens na equipe? Sabe aquelas estrelas que elas se tornam tão grandes em que todo mundo que está à sua volta fazem as suas vontades mesmo não concordando? Será que é ele que agora controla as suas ações e faz apenas aquilo que ele quer? Dito isso, eu prefiro acreditar que sua equipe realmente saiba o que está fazendo e que essa foi a melhor estratégia, o melhor dos cenários para essa luta. Enfim, meus amigos, no próximo dia 21 de outubro, quando Charles do Bronx e Islam Makhachev estiverem frente a frente novamente, todas essas questões serão respondidas. Até lá, só nos resta comentar e dar os nossos pitacos sobre se essa foi ou não uma boa estratégia. Então, eu quero saber de você. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Você acha que é uma boa estratégia Charles do Bronx chegar apenas 8 dias em um dos piores lugares do mundo para estar para uma das lutas ou a luta mais importante de sua vida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe seu like, ele é muito importante para que eu continue trazendo esses conteúdos de qualidade muito duvidosa sobre MMA. E se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal para sempre que eu lançar um vídeo novo você ser notificado. Eu vou ficando por aqui, aproveita e veja esse vídeo que eu tô deixando na tela para você. Até a próxima!